visita do Papa João Paulo II. O Papa se encontra daqui a pouco com o presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-presidentes Itamar Franco e José Sarney. A audiência com João Paulo II deve durar 1 hora. Hoje o Papa tem uma agenda restrita a encontros com autoridades políticas e religiosas. Ele não terá nesta sexta-feira nenhum compromisso com o público. Agora de manhã, ele irá se deslocar de carro blindado, com vidros claros, para se encontrar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, aí no Palácio das Laranjeiras. Aí vocês já podem ver o trajeto do Papa. O percurso só foi conhecido 10 minutos antes de sua saída por motivos de segurança. Eram 4 os trajetos possíveis. O Papa está cercado por batedores e será transportado em um carro blindado. Padre Lemos, qual que é a sua expectativa para esse encontro de João Paulo II com o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio das Laranjeiras? Eu acho que vai ser assim um momento de um esclarecimento maior, inclusive por boatos que se criaram ao redor de outros encontros já em Roma e que transmitiram uma ideia que me parece falsa. O Papa jamais teria uma atitude dura com o presidente, assim, quase que exigente. Não. Ele quer, como pastor, ajudar a resolver os problemas, a tomar consciência da realidade, sem dúvida exigir, mas não cobrar, né? Uma cobrança fria, ele não nem teria sentido isso. Quando da visita do presidente ao Papa em Roma, algumas correntes ideológicas aí exploraram muito esse aspecto de que o Papa teria sido muito duro, exigente, cobrando. Não é verdade. Ele jamais faria isso, ele é pastor, ele é pai. Leva uma tomada de consciência, mas de maneira assim delicada, levando o presidente a refletir junto com ele e ver o que é que se poderia somar esforço. Não criticar, nem apertar, nem de um certo modo cobrar. Isso não teria sentido de forma alguma. De modo que vai ser uma oportunidade boa para eles esclarecerem isso, conversarem e poderem chegar num diálogo que ajude realmente até o presidente e, por consequência, toda a nação brasileira nesse processo de amadurecimento, de desenvolvimento, que a fé tem muito para ajudar, muito. Mas ontem, na chegada, o Papa fez um discurso duro, né? Onde alertou os governantes brasileiros para as desigualdades sociais. Exato. Eu não diria até duro, quer dizer, firme, né? Seguro, como ele é. Ele é muito seguro. O Papa não transige assim, não vem com palavras doces, meigas, querendo enganar. Não havia nada, e como você disse muito bem, logo no discurso de chegada, ele não perdeu tempo em saudações, assim, comiásticas de louvor, nada disso. Partiu direto para ver a realidade. Isso sim, quer dizer, é realismo, não é uma dureza seca, fria ou crítica. É de um realismo sadio que nós não podemos perder tempo em palavras assim, de louvor, de elogio, de cumprimentos. Precisamos olhar a realidade para juntos enfrentar essa realidade. E também destacou a importância dos índios e dos negros, né? E responsabilizou a distribuição desigual e injusta dos meios econômicos, né? Responsável também pelos conflitos na cidade e no campo. Ele, inclusive, uma vez disse que a igreja não era política, mas ele é extremamente político. É claro. Quer dizer, precisa ver o que é que nós entendemos por política, né? Ele não é político, a igreja não é política de política partidária, de ter uma facção política, ter um partido político, isso não. Mas pelo simples fato de sermos pessoas humanas e sermos um conjunto de pessoas humanas, é claro que somos políticos. O homem é essencialmente político. E qualquer atuação, qualquer ação que a gente faça, tem uma dimensão política, tem um sentido político. E o Papa é extremamente, esse então, extremamente político nesse sentido, porque ele não fica assim só de maneira religiosa, quase alienada no sentido mal que a palavra poderia ter, né? Como se a religião fosse ação. Não, ele é muito realista, como eu disse, encarnado na realidade, então procura mostrar e provocar as pessoas para encontrar pistas de uma convivência no sentido da política, do bem comum. Aí está, não política partidária, facção que divida, mas uma procura em comum do bem comum da sociedade, do ser humano.
Nesse sentido, ele é bem político. E como? Ele é uma pessoa, às vezes, assim, contraditória, né? Ele exerce uma paixão, de maneira risonha, simples, né? E conquista o povo. E, ao mesmo tempo, ele tem posições conservadoras e liberais, porque ele é conservador nas questões da igreja, da moral, da doutrina. Mas ele é liberal na ética do trabalho, nas questões dos direitos humanos e sociais. Uhum. Daria para definir o Papa assim? Pode, é realmente dialético, é contraditório, isto é. Mas eu não diria, eu não aplicaria a palavra conservador ou liberal, que essas duas palavras já têm até uma conotação de político-partidária que compromete um pouco compromete as próprias palavras. Eu diria que ele é firme nos princípios fundamentais da fé, e que a área dele é exatamente da fé e da moral, né? Mas no que é de aplicação dessa fé e dessa moral, dos princípios que permanecem, é claro que essa aplicação tem que se adequar à realidade do momento que se está vivendo. E daí é que se explica essa abertura dele em questões de convivência internacional, em questões de trabalho. Ele não se fecha também em princípios rígidos, não. Esses são os princípios que permanecem, que devem ser mantidos, mas que aplicados eles devem ser encarnados, vividos no momento, com aquele grupo, aquelas pessoas, naquele momento histórico. E aí, então, há uma certa adaptação, uma certa renovação que não traia o valor fundamental, o valor, digamos, essencial que o princípio moral, a grande verdade, tem em si mesma. Isso não, nunca trair os princípios, mas na aplicação procurar que eles sejam encarnados na realidade. O Papa terá uma audiência reservada com o presidente, que deverá durar 20 minutos. Antes, porém, o Papa vai conhecer a família do presidente, Dona Ruth, seus filhos, filhas, genros, noras e netos. Nessa audiência não terá a presença de ninguém, nem os intérpretes, porque vale lembrar que o Papa é poliglota, né? Ele fala cerca de 54 idiomas e dialetos. Exato. E ele pode se expressar em português, devagarzinho. E o presidente também, eu poderia falar com ele, isso aí em francês, que eu sei que ele fala muito bem, inglês também, de modo que não haverá necessidade de intermediários. Isso facilita muito, né, o diálogo e não complica assim tradução, que na hora sempre dificulta um pouco a comunicação. Agora, São Paulo, curioso, eu acho que eles escolheram o caminho de Santa Alexandrina, né, ali de Santa Teresa, não foi? Da Rua Mirante Alexandrina, digo. Passando no meio da mata, sempre parece que estão passando por cima. O caminho escolhido foi esse, se não me engano, pelas imagens. E agora vamos até o Palácio das Laranjeiras com o repórter Maurício de Almeida. Maurício, é com você. O encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso é o primeiro compromisso oficial do Papa João Paulo II no Brasil. Uma conversa que deve durar cerca de 20 minutos, João Paulo II vai abordar questões ligadas às desigualdades sociais brasileiras. Um tema que vem preocupando o Papa, tanto que ele já se manifestou em relação ao problema da reforma agrária e a má distribuição de renda. O aborto também deve fazer parte da conversa de João Paulo II com Fernando Henrique Cardoso. Ele vai questionar a posição do presidente em relação à aprovação da regulamentação da lei de aborto que está tramitando no Congresso. Depois de se reunir com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o Papa vai abençoar a primeira-dama, Dona Ruth Cardoso, os filhos e os netos do presidente e participará, então, numa cerimônia reservada para 30 convidados. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, TV Brasil, na cobertura da visita do Papa João Paulo II. Obrigado, Maurício. E nessa recepção que o Papa e o presidente vão participar cerca de 30 convidados, entre eles o governador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, Dona Célia, o prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, Dona Risa, o ex-presidente Itamar Franco e José Sarney. Padre Lemos, foi divulgado também que a Igreja Católica gostaria de abrigar agora os divorciados, as mães solteiras, filhos fora do casamento. Seria uma abertura da Igreja? A igreja estaria se modernizando? Eu não diria que é uma modernização no sentido de que ela não tivesse feito isso.
já fazia, porém dava impressão o comportamento na defesa de princípios da indissolubilidade do casamento e na defesa do próprio valor do sacramento do matrimônio. Muitas vezes demos a impressão de sermos assim rígidos, intransigentes demais e não querendo ver a realidade de casais que sofrem, que se separam e que é uma realidade que está aí gritante, né? Eu de mães solteiras e outras realidades que existem, são pessoas que continuam sendo filhos de Deus, têm direito a uma vida espiritual. Claro que não é com isso que a gente vai dizer, então o sacramento não é mais, o casamento não é mais indissolúvel, então o casamento não é importante, a pessoa pode se unir à vontade com quem quiser. Não, não é esse sentido. É de aqueles que passaram por essa experiência dolorosa da separação, e nós sabemos, até os telespectadores que nos veem, que passaram por essa experiência, sabem que ninguém se separa gostosamente, né? A pessoa se separa com muito sofrimento, com muita dor, e é preciso entender esse sofrimento, apoiar a pessoa nesse momento crítico. Por isso que a igreja hoje, isso sim, há uma abertura maior em acolher essas pessoas, dando oportunidade de continuarem a ter uma vida espiritual alimentada pela reflexão. Por exemplo, sendo bem concreto, já existem grupos de casais assim chamados recasados ou grupos de casais que tentam uma reflexão em torno da palavra de Deus, a oração, a participação na comunidade por meio de obras também da comunidade. Enfim, que as pessoas antes se sentiam alijadas, afastadas, marginalizadas mesmo. E vou ser muito sincero, talvez houve até pastores, padres que foram muito duros, né? Por exemplo, o fato de não admitirem o batizado de filhos de mães solteiras. Isso, mais do que claro, o direito canônico já previa. Se um dos pais da criança é católico e pede o batismo para seu filho, não se pode negar esse batismo, né? Não haveria razão para isso. Houve e deve haver, infelizmente, o ser humano tem lá as suas limitações. Alguns que são, podemos usar a expressão popular, mais católicos do que o Papa, né, no sentido, são rígidos demais, então aplicam princípios muito duros. Não pode, você não é casado, essa criança é filha de uma mãe solteira, não pode ser batizado. Por quê? Né? A sua criança não tem culpa. Se ela tem fé e quer batizar o filho, é uma outra vida, um filho de Deus tem todo o direito de ser batizado. Então são essas aplicações práticas que, graças a Deus, se vão esclarecendo hoje em dia. Haverá uns que se escandalizam, né? Sempre o escândalo farisaico daqueles muito rígidos que dizem, mas como? Isso é uma permissividade? Não, não é permissividade. É compreensão misericordiosa de uma realidade, mantendo os princípios da indissolubilidade do casamento e do valor que ele tem para a união do homem e mulher como sacramento realmente. Ninguém está dizendo que não é preciso, o casamento não tem sentido, a pessoa pode se juntar de qualquer maneira, nada disso. É reconhecer que as pessoas que passam por essas experiências, que até o fazem dolorosamente, possam continuar a ter uma vida de fé, uma vida de participação na comunidade de alguma maneira. Essa visita do Papa também é uma bênção para seguidores de outras religiões, né? Ele não é contra nenhuma religião, ele não é contra ninguém. Ele está a favor da família. É isso que ele quer passar, né? Nesse encontro de hoje, especialmente o tema da família é que centraliza toda, digamos assim, a nossa atenção, a motivação de tudo isso que se movimenta. E é pena que certas pessoas, certos grupos intolerantes não viram isso, mas acho que já estão percebendo, sim, o clima mudou. Eu confesso que no princípio, quando a gente ouviu aí, viu algumas manifestações um pouco ameaçadoras, agressivas, intolerantes, eu mesmo tive assim um certo receio, lamentando, que pena, o Papa não vai encontrar aquele clima amigável, aquele clima hospitaleiro que ele já tinha encontrado anteriormente no Brasil. Mas eu acho que o milagre está acontecendo no sentido da mudança. O brasileiro tem realmente esse coração aberto, hospitaleiro, ecumênico de verdade. E o Papa é isso, ele não veio aqui para impor a religião católica. Até chama atenção, Paula, porque às vezes alguns disseram que a visita dele era motivada por isso, porque haveria uma diminuição de católicos. Não seria um aspecto muito negativo isso daqui.
Não é verdade que houve essa diminuição assim. A população aumentou, a igreja não acompanhou esse crescimento, é natural, mas não houve uma queda assim tão grande e significativa. Pelo contrário, eu acho que se quantitativamente até, né, os números não dizem muito, qualitativamente houve uma melhora muito grande. Eu que sou pastor há mais de 30 anos, confesso, eu me sinto muito mais realizado, feliz hoje, depois de 30 anos de pastor, e com o rebanho em que estou. Por hoje, por acaso, estou lá em Niterói, em São Francisco Xavier, mas visito muitas igrejas, prego em diversos lugares. A gente sente uma vitalidade que 30 anos atrás era assim um pouco tradicional, um pouco de rotina, e não era tão consciente como é hoje em dia. Eu acho que isso é até uma melhora, isso dá uma esperança muito grande para o cristianismo, para o catolicismo em particular. Porque os números, teoricamente, até são preocupantes, né, Padre Lemos? Porque 80% da população brasileira é católica. E aí seriam 25% praticantes, 25% não praticantes. E 25% praticante eventualmente. E o resto seria somente batizado. E que esse encontro seria para esses não praticantes, os eventuais que voltassem à igreja, seria o público-alvo desse encontro? Não. Pelo contrário. Até para o primeiro grupo, que, veja, aí mesmo houve uma melhora. Quando os brasileiros se declaravam antigamente mais de 90% católicos, eles se declaravam assim, como eu dizia, por tradição. A pessoa respondia à pesquisa do recenseamento, sou católico, é católico. Era quase comum dizer, nasceu no Brasil é católico, né? Naturalmente, não é verdade? Ser católico é uma opção que deve ser feita pela família, transmitida na educação e assumida pela pessoa ao longo de toda a vida. E houve uma melhora, Paulo, exatamente nessas estatísticas, embora, um parênteses, as estatísticas não são lá muito fiéis. Nós sabemos que as nossas estatísticas e as pesquisas são feitas assim de maneira muito empírica, nunca se pode ficar ali preso muito a números, não há uma exatidão tão grande. Mas eu me lembro que quando os brasileiros se diziam mais de 90% católicos, a frequência, os que frequentavam a missa domingo era 10, 12%. E hoje, que graças a Deus, digo entre aspas isso, alguns tomaram consciência, já não se declaram católicos, né? Já dizem eu não sou, então eu digo eu sou de outra religião, eu sou espírita, sou de outra seita qualquer, não é católico e... Porque o brasileiro tinha essa mania de ser católico e ser outra coisa. Tem um amigo meu, jornalista, que brinca dizendo que o católico brasileiro consegue de manhã ser católico e de tarde, depois das 6, ele vira espírita macumbeiro. Isso também não, né? Ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou é ou não é? Não pode ser uma coisa e outra, né? Haja uma definição, assim, uma identidade da pessoa. Então, hoje as pessoas se identificam melhor. Se dizem claramente, eu sou espírita, eu sou de Umbanda, eu sou de outra crença religiosa, não tem mais aquele receio, eu sou católico, mas eu também... Isso fica assim, esse meio termo em cima de um muro ali, a pessoa indefinida. Hoje as pessoas se definem mais, por isso é que a estatística aponta para essa diminuição na quantidade, e ao mesmo tempo revela um aumento na qualidade. Aqueles que frequentam hoje aumentaram mais do que antigamente, quando eram muitos. A maioria quase se dizia católica. E o Papa continua se dirigindo para o Palácio das Laranjeiras. O senhor acredita, o Papa fez a sua primeira visita ao Rio de Janeiro em julho de 1980. 17 anos depois. O senhor acha que o Brasil mudou? A igreja também? Mudou muito, sim, mudou. Mudou em muitos sentidos, até externamente, não é? No sentido de que naquela ocasião, eu me lembro que eu participei também da primeira visita dele, também em comunicação, irradiando, e vivi aqueles momentos intensamente. Havia, claro, uma euforia muito grande por ser a primeira vez que o Papa vinha aqui, mas não houve, por exemplo, a preparação que houve dessa vez. Aquilo que eu dizia antes, repito, Paulo, insistindo, hoje há uma consciência maior da fé. A preparação naquela ocasião foi muito festiva, e eu até compreendo, era a primeira vez, um acontecimento inédito aqui no Brasil, nunca havíamos feito uma experiência do gênero. Hoje não, dessa vez houve uma preparação intensa, com reflexões, grupos que se reuniam aprofundando o sentido
de família, a família cristã, o evangelho e a família, a transmissão da fé de gerações para gerações. Tudo isso foi preparado longamente, de maneira assim, eu diria, capilar em comunidades, em grupos, em núcleos, nas diversas comunidades paroquiais, comunidades de base. E, então, há uma diferença maior. Claro que existe também aquilo que eu falei, hoje as pessoas não são assim maciçamente católicas de uma maneira festiva, né? Tão grande. Hoje o homem, depois de 17 anos, o brasileiro passou por muitas experiências que levaram o povo também a amadurecer um pouco, ser mais sério. Eu creio que nós crescemos muito de seriedade. Antigamente talvez éramos festivos demais um pouquinho. Graças a Deus temos essa qualidade. O Papa mesmo ontem falava de uma alegria contagiante. Mas antes nos vinham até com uma alegria que era assim quase irresponsável. E não é verdade. Nós amadurecemos desse ponto. Então ele hoje encontra um cristianismo, um catolicismo mais amadurecido, mais adulto, não externamente barulhento, expansivo talvez como há 17 anos atrás, porém muito mais atuante, muito mais consciente e muito mais firme, sem dúvida, em sua fé. Isso eu acho que é uma diferença positiva. Agora, Padre Lemos, uma coisa que chamou muita atenção foi o estado físico do Papa, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde dele, porque ele é, sem dúvida nenhuma, o mais importante líder religioso do mundo, né? Ele que gosta de viajar tanto, porque ele já fez mais de 80 viagens internacionais, né? Colocando a própria vida em risco, em perigo, porque ele visita países em conflito. Ele esteve mais de que nos 5 continentes, né? Não, olha, eu tenho uma opinião, Paula, nesse ponto. Eu acompanhei. Aí vemos imagens do Palácio das Laranjeiras. A expectativa da chegada do Papa para a reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Há uma pequena movimentação. Que o Papa está passando neste momento por um túnel. Então, como o senhor está falando das viagens do Papa, Padre Lemos? E a impressão que ele deu ontem a descer do avião, de assim, abatido, um pouco trôpego, com bengala e tudo, eu acompanhei, eu assisti, eu estava em Roma na ocasião em que ele foi eleito Papa, e estava em Roma, por coincidência, também num congresso, porque minha congregação é italiana, é a congregação de Dom Orione, diversas vezes eu tenho que ir à Itália para encontros, reuniões. Eu estava lá no dia do atentado e eu considero realmente que esse foi um marco. Até então ele gozava de uma saúde muito grande, era forte, atleta e tudo, mas esse atentado quebrou realmente todo aquele estado físico do Papa. Foi uma pena realmente, é uma diferença enorme. Depois do atentado a gente percebe que ele não é mais o mesmo, não continuou sendo mais o mesmo. E aí, de lá para cá, sempre mais, isso pesa também os anos, que aumentaram o peso do tempo e tudo, aí a diferença se acentua muito mais, se acentua. Não obstante, ele não perde o entusiasmo, a chama interior, né? Ele continua viajando. Essa viagem de hoje, eu acho que a todos nós, não somente a mim, eu confesso que ontem me emocionei quando vi descer daquele avião apoiado, assim, com calma, como uma pessoa idosa realmente. Eu acho que todos os nossos irmãos idosos devem ter sentido assim um conforto. Puxa, se ele nessa idade faz isso, tem essa coragem, por que eu estou me entregando assim dessa maneira? Ele é um exemplo de que em qualquer idade, quando a pessoa tem uma chama interior, esse ideal de vida, essa procura de alguma coisa maior, de uma busca de um ideal de vida, ele persegue isso, não obstante o cansaço, as dificuldades, ele não se entrega, não para, não desanima. Isso é um testemunho espetacular. Ele é muito carismático, né? Muito, nesse ponto é emocionante realmente, né? Daí a gente vê que ele atrai, polariza, né, a atenção, o carinho de todos. É importante que ele desperta a emoção nos jovens, nas crianças, nos adultos e nos velhos, né? Exato. É pela autenticidade, aquilo que nós dizíamos, né? Essa consciência grande, maior. O próprio jovem procura alguma coisa, ele não vai atrás de palavras bonitas, umas palavras furadas, não. Ele vê a realidade, ele vê a transparência da pessoa. E isso o Papa tem de verdade, tem. Porque ele adora os jovens.
Ele criou, inclusive, o Dia Mundial da Juventude, né? E ele está sempre perto das crianças, né? Você acha que depois da vinda dele vai motivar os jovens? Muito mais, porque lógico que ele chama atenção que o futuro da igreja, o futuro da humanidade depende da infância dos jovens. E ele está chamando a atenção, e nós precisamos perceber isso muito bem, que o cuidado que nós devemos ter, ainda mais nós no Brasil, com todos esses problemas que temos aí, com crianças e o trabalho de crianças, o abuso de crianças, os jovens que não são acompanhados como deveriam ser e não recebem talvez a atenção, o carinho que deveriam receber. A visita dele e a chamada de atenção para essas duas fases de idade, a infância e a juventude, nos levam também a tomar consciência da importância disso para o futuro da humanidade. É importante que a gente não se descuide da educação, da formação da infância e dos jovens, se nós queremos ter realmente um terceiro milênio de mais paz, harmonia, de convivência melhor. Não basta falar, fazer projetos teóricos, é preciso plantar isso daqui na infância e na juventude, que vão ser os homens de 2000, né? Ele também está sempre atento aos humildes, né? Aos pobres. E principalmente porque dizem que 87% dos pobres, dos mais pobres, estão aqui no hemisfério sul. Exato, essa realidade da desigualdade que existe, né, na humanidade, ele chama corajosamente, ele é interessante quando ele fala até para grandes potências, ele chama atenção, não se fecha no egoísmo de vocês, no progresso de vocês, no bem-estar de vocês, à custa do sacrifício de outras pessoas, de outros povos. Isso é um preço caríssimo, isso vai custar muito caro, não se pode levar adiante um progresso, um desenvolvimento que custe o sacrifício de tantas pessoas, de tantos países. E ele chama atenção como pai da humanidade, assim, no sentido religioso da igreja, para essa desigualdade, e até os próprios cristãos prestem atenção de não se deixarem levar pelo egoísmo e marcarem essa desigualdade de maneira criminosa, pecaminosa realmente, como chega a ser. O Papa já está quase chegando ao Palácio das Laranjeiras. Desde as 5 horas, cerca de 400 homens da Polícia e do Exército estão fazendo a segurança nas redondezas do palácio. Uma coisa que mudou muito também, né, Padre Lemos, foi a segurança. Uma das grandes preocupações, né? Eu me lembro daquela primeira vez, quando ali no aterro, ele passava por aquela passarela despreocupadamente, descia, não havia tanta segurança. Hoje em dia, depois do atentado, a gente fica até ele, né, foi vítima de um atentado, não só presidentes de grandes potências, mas até figuras religiosas do Papa, um líder religioso, sofre um atentado. Isso houve uma mudança muito grande, essa queda do nível de segurança do ser humano que desconfia muito do outro, não sente mais aquela segurança que antes existia há 17 anos, era bem maior. Acabamos de ver ali, né, o presidente Fernando Henrique e Dona Ruth já postos para receber o Papa. O Papa já está entrando no palácio. Os convidados já chegaram para recepcionar o Papa, que chega em um carro blindado, sem vidro fumê. Não deu para a gente ver porque estava de longe, mas ele acenou para o povo. Muitos prédios também estavam com bandeiras homenageando o Papa. Aí está a chegada. Presidente Dona Ruth. Esse é o cardeal, né, que vem chegando. Desce ali do carro. Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio Salles, né? Este é o primeiro compromisso oficial do Papa com o presidente Fernando Henrique Cardoso nessa sua visita de 4 dias ao Rio de Janeiro. Desce com uma certa dificuldade.
Mais uma vez o presidente recebe o Papa. Cumprimento. Esse significativo na comitiva que veio do Vaticano a presença do cardeal negro, o cardeal Gantin, que faz parte também da comitiva que veio do Vaticano junto com o Papa. Os filhos de Fernando Henrique, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz já estão no palácio com seus filhos. E também estão entre os convidados os governadores de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, Tasso Gereissati, do Ceará, Garibaldi Alves, filho do Rio Grande do Norte, Albano Franco, de Sergipe, acompanhados de suas esposas. Além de Marcelo Alencar, governador do estado do Rio de Janeiro, prefeito Luiz Paulo Conde, os ex-presidentes Itamar Franco e José Sarney. Interessante, Paulo, que ele agora dispensou a bengala, né? Está caminhando sem. Ontem ele se apoiou bem cansado, usava a bengala. Agora caminha sem bengala. Ele não gostou muito do bengala ontem, não, né? Dispensou hoje. Dispensou. E daqui a pouco a gente volta com outras informações e com outras imagens da visita do Papa ao Palácio das Laranjeiras. Aí o Cristo Redentor. Estamos aí acompanhando a movimentação no Palácio das Laranjeiras, no encontro do Papa João Paulo II e o presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente, na conversa com o presidente, o Papa deve falar realmente que é contra o controle artificial da natalidade e inclusive a camisinha, que é considerada hoje a grande arma no combate à AIDS. Existe uma tese de alguns católicos de que a Organização das Nações Unidas, organizações não governamentais e a imprensa estão contra a família. E esse é um dos temas a ser discutido nesse Congresso Teológico Pastoral que reúne até hoje 2.500 católicos de todo o mundo no Rio. Essa tese levantada seria que a luta principal desse grupo é contra o controle da natalidade. O Papa vai estar presente a esse encontro às 5 da tarde. Agora o Papa e o presidente já devem se dirigir a uma sala reservada, onde eles vão ter 20 minutos de conversa. Logo após, serão recebidos os convidados, 33 convidados, que vão cumprimentar o Papa, completando assim entre 40 minutos e 1 hora de encontro com o Papa no Palácio das Laranjeiras.
Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e veja a cobertura completa da visita do Papa ao Brasil no CNT Jornal. A mãe de Wojtyła morreu de parto quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Seu irmão mais velho, Edmund, que anos depois viria a se tornar um excelente médico, foi o companheiro mais próximo do jovem Karol. Dla Karola Edmund był protoplastą, był tym, który mu wskazywał, jak... Edmund foi o modelo de Karol. Foi ele quem me ensinou a aproveitar o tempo para conseguir realizar o maior número possível de coisas. Ta rodzina miała niesamowitą prędkość. To była ich ambicja, to była ich ta siła. Os Wojtyła eram uma família extraordinariamente jovial. Eram ambiciosos e donos de uma grande energia. My wszyscy szliśmy na boisko. To przeważnie... Eram também metódicos e cultos. Eu me lembro que, quando crianças, íamos brincar no campo. Corríamos até ficarmos exaustos. Só então é que voltávamos para casa para estudar. Wojtyła era diferente. Depois de meia hora, quando se sentia fisicamente revigorado, ele se despedia e ia estudar. Assim, eu só precisava passar na casa dele e copiar a tarefa de latim que já estava feita. Słówka łacińskie albo greckie, które on już miał gotowe. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Quando Karol tinha 13 anos, seu irmão Edmund, que na ocasião já era um jovem doutor, morreu durante uma epidemia de escarlatina. Karol e seu pai ficaram sozinhos. Não longe de Wadowice encontra-se Calvária, o santuário mariano. Sem sombra de dúvida, a Virgem Maria é venerada por todos os católicos, mas particularmente pelos poloneses e ainda mais por Karol Wojtyła, que anos depois escolheria a inicial M para seu brasão episcopal. Karol Wojtyła nasceu a 14 quilômetros daqui e costumava nos visitar sempre. Mesmo depois de se ordenar padre e então bispo, ele continuava nos visitando. Como Papa, ele esteve aqui uma vez e disse que Calvária era uma grande fonte de oração da qual ele próprio vinha beber. From which he could draw for himself. Alguns dias após o conclave, aconteceu a cerimônia solene de entronização do Papa. Como novo Papa, Wojtyła aceita a fidelidade de seus cardeais. Estes, por sua vez, devem ter refletido sobre a característica que o polonês compartilhava com o primeiro Papa, São Pedro. Ele jamais tivera a intenção de tornar-se padre. Quando menino, Karol Wojtyła gostava de teatro. Acabou despertando a atenção do próprio arcebispo de Cracóvia durante uma visita que realizara à escola de Wadowice. Mianowicie Karol w imieniu całego gimnazjum w takiej wizytacji
Houve um encontro muito significativo entre os dois. Durante a visita do arcebispo de Sapieha, Karol fora orador dos alunos de toda a escola. O discurso deve ter impressionado o arcebispo de Cracóvia, pois ele se voltou para o Dr. Zacher, nosso monitor, e lhe perguntou sobre o futuro do menino. Mas éramos muito jovens, e o Dr. Zacher respondeu que não sabia. Foi então que Wojtyła se aproximou e disse que iria estudar filosofia. O Dr. Zacher respondeu: não estou muito certo ainda, Excelência. Depois, Karol se aproximou e disse: com sua permissão, Excelência, eu posso explicar. O arcebispo, com seu jeito nervoso, porém amável, retrucou: pois não, pois não. Assim, Karol lhe contou que iria estudar filosofia, e o arcebispo afastou-se só dizendo: que pena, que pena. Aos 18 anos, Karol, juntamente com seu pai, mudou-se para uma casa em Debnik, na Cracóvia, a fim de estudar filosofia e literatura na Universidade de Jagiellonia. Praticamente desde o início, ele se envolveu com um grupo de teatro estudantil, tornando-se ao mesmo tempo ator, escritor e diretor. Wojtyła continuava a fazer seus planos voltados para uma carreira teatral. Mas, ao invés disso, transformou-se no mais jovem pontífice a ser escolhido durante um período de mais um século. O primeiro não italiano a ser eleito papa, o primeiro papa eslavo de toda a história. May Christ give you his grace and his peace, overturning the barriers of division and making all things one in him. A história da escolha de Wojtyła como papa se inicia com a morte de Paulo VI, 2 meses antes. O papa Paulo VI, Paolo Montini, agonizara durante muito tempo. Longas deliberações foram realizadas para a escolha dos candidatos para ocupar o trono papal. A eleição de um papa se realiza com absoluto sigilo e é feita por aproximadamente uma centena de cardeais na Capela Sistina. Apesar de todas as providências complexas e secretas, versões do cenário político vieram a público. Segundo membros do conclave de cardeais, o Papa Paulo VI já se rendera por demais à modernidade. O candidato preferido era o arcebispo de Gênova, Giuseppe Siri, de 72 anos, que foi o principal opositor de Montini durante o conclave de 1963. Aqueles que, apesar da morte de Paulo VI, desejavam continuar seu trabalho, uniram-se ao ex-subsecretário de Estado, cardeal Benelli, um liberal pragmático, experiente na burocracia do Vaticano. Assim se formou uma coalizão de cardeais para a escolha de um candidato liberal. O cardeal Wojtyła chegou ao conclave sem noção de que estava cotado como candidato. Maybe dangerous to feel that. It's best to feel that in the moment when it comes. Maybe dangerous to feel that. Of course, before in the second part of the pontificate of Paul VI, on began to speak about different candidates, but not so much upon my person. O tym, żeby był papieżem, do głowy mu nie przyszło absolutnie. Quando, após a morte de Paulo VI, Wojtyła foi para Roma para participar do conclave, não imaginava que pudesse ser eleito papa. I wtedy mówię do niego: Lembro-me que um dia eu lhe perguntei: você comprou uma passagem de ida e volta para Varsóvia ou só comprou a passagem de ida para Roma? E ele me respondeu que havia comprado uma passagem de ida e volta. Então eu comentei: mas vocês falam tanto do dever dos padres de viver uma vida simples, não gastar dinheiro em luxos. E ele perguntou: onde você quer chegar? Respondi que ele seria eleito papa e que a passagem de volta ia ser um desperdício. Oh, Mitek, retrucou ele, você não deve andar bem na cabeça. A única forma de comunicação entre os cardeais em conclave e a multidão na Praça de São Pedro é a fumaça da chaminé da Capela Sistina. Conforme a cor da queima das cédulas eleitorais, é possível saber se um novo papa foi eleito ou não.
Ao que se sabe, na primeira votação, o candidato da coalizão liberal obtivera tantos votos quanto Siri. Os cardeais não liberais, entretanto, passaram a apoiar em seguida o candidato de oposição a Siri. Ninguém esperava por um resultado rápido. Assim, quando surgiu uma fumaça acinzentada, houve uma certa confusão, já que somente a fumaça branca é o sinal de que o novo Papa foi eleito. Que cor fora aquela? Hoje, vamos conhecer a vida e a trajetória do Papa Wojtyła, a história do homem que mudou os rumos da Igreja Católica. Habemus Papa! Uma viagem ao sul da Polônia para conhecer o lugar onde nasceu. Sua infância, a família, a vocação religiosa e a fé para enfrentar os regimes autoritários. Papa Wojtyła, minissérie em 3 episódios.